Ao mergulharmos nos anais da história, nos deparamos com figuras imponentes que transcendem os limites do tempo, e entre elas brilha a luz intensa de Sócrates. Como uma estrela que ainda hoje ilumina os recônditos da filosofia, sua vida e pensamentos ecoam através dos séculos. No coração da Grécia Antiga, em meio aos tumultos políticos e à efervescência cultural, Sócrates emergiu como um ícone indiscutível. Suas ideias revolucionárias, sua abordagem singular e seu método de questionamento desafiaram as normas estabelecidas, dando início a uma busca incansável pela verdade e pela virtude. A história de Sócrates não se limita apenas a um homem. É um retrato da época, uma representação dos valores, das controvérsias e da busca incessante pelo conhecimento que marcaram Atenas do século V a.C. Sua jornada, marcada por diálogos memoráveis, questionamentos profundos e um final trágico, permanece como um farol de sabedoria e questionamento até os dias atuais. Nesta jornada pela vida e obra desse ícone da filosofia, exploraremos os detalhes íntimos de sua existência, sua inovadora abordagem filosófica e seu legado eterno que continua a desafiar e inspirar mentes ao redor do mundo. Sócrates, nascido por volta de 470 a.C. em Atenas, Grécia, emergiu como uma figura icônica na história da filosofia. Pouco se sabe sobre seus primeiros anos, além de ter nascido em uma família modesta, seu pai sendo um escultor e sua mãe uma parteira. Desde cedo, Sócrates demonstrou uma curiosidade incomum e uma sede insaciável pelo conhecimento. Ele mergulhou nas ideias dos filósofos pré-socráticos e, mais tarde, foi influenciado pelo pensamento de Anaxágoras e sua teoria do nous, o princípio ordenador do universo. A juventude de Sócrates coincidiu com um período crucial na história de Atenas, marcado pela Guerra do Peloponeso e pela transição política. Ele não apenas testemunhou as mudanças políticas e sociais, mas também participou ativamente da vida pública ateniense. Embora não tenha deixado registros escritos, sua filosofia foi imortalizada nos diálogos escritos por seus discípulos, especialmente por Platão. Sócrates ganhou renome por seu método peculiar de questionamento, conhecido como ironia e maiêutica. Sua vida adulta foi dedicada a desafiar a sabedoria convencional e investigar a verdade por meio de conversas e debates públicos. Ele era frequentemente visto vagando pelas ruas de Atenas, envolvendo-se em debates com cidadãos de todas as esferas da sociedade. Entretanto, essa postura desafiadora e sua constante busca pela verdade eventualmente o colocaram em conflito com as autoridades e a elite política ateniense. Sócrates foi acusado de corromper a juventude e de impiedade em relação aos deuses da cidade. O julgamento de Sócrates, descrito vividamente por Platão na Apologia de Sócrates, revela a coragem e a determinação do filósofo em defender suas convicções até o fim. Ele recusou propostas de fuga e enfrentou a sentença de morte com calma e resignação, tomando cicuta como sua punição. A morte de Sócrates foi um ponto de inflexão na história da filosofia e da civilização ocidental. Seu legado transcendeu gerações, influenciando não apenas seus contemporâneos, mas também moldando o curso da filosofia e do pensamento humano até os dias atuais. Sócrates, o mestre ateniense, não deixou tratados escritos, sua filosofia foi perpetuada pelos relatos de seus discípulos, principalmente através dos diálogos escritos por Platão e Xenofonte. Sócrates não se via como um detentor do conhecimento absoluto. Seu método distintivo era a ironia, uma habilidade de questionar com astúcia e humildade as crenças dos outros, expondo a fragilidade das opiniões baseadas em preconceitos ou ignorância. Ao contrário dos sofistas, que afirmavam possuir sabedoria, Sócrates admitia sua própria ignorância. Ele usava a ironia para desafiar seus interlocutores, guiando-os na descoberta da verdade através de um processo de questionamento rigoroso. Através da maiêutica, ou arte de partejar, Sócrates conduzia seus discípulos na exploração de suas próprias ideias. Ele atuava como uma parteira do conhecimento, ajudando as pessoas a dar à luz ideias e conceitos, em vez de transmitir conhecimento pronto. A célebre frase "só sei que nada sei" encapsula a essência da filosofia de Sócrates. Ele reconhecia a limitação do próprio saber e buscava constantemente a verdade, desafiando as crenças convencionais e a superficialidade das opiniões. Para Sócrates, a busca pelo conhecimento não era apenas intelectual, mas moral. Ele acreditava que a virtude estava intrinsecamente ligada ao conhecimento. Agir corretamente,
segundo ele, derivava do entendimento profundo das questões éticas e da reflexão sobre a conduta humana. Os diálogos de Sócrates, registrados por seus discípulos, são exemplos clássicos de seu método. O Apologia de Sócrates, que narra sua defesa durante o julgamento, o Fédon, que descreve suas últimas conversas antes da execução, e outros diálogos exploram temas como a natureza da justiça, virtude e conhecimento. Apesar de frequentemente contrastado com os sofistas, Sócrates compartilhava algumas abordagens com esse grupo de pensadores. No entanto, sua busca pela verdade genuína e a ênfase na virtude como resultado do conhecimento os distinguem. A filosofia socrática, moldada pelo método de questionamento incisivo e pela busca constante pela verdade, continua a influenciar a filosofia contemporânea e a maneira como encaramos o conhecimento e a moralidade. Na época em que Sócrates viveu, Atenas fervilhava com uma intensa agitação política, cultural e social. Era uma cidade-estado grega que se destacava não apenas por sua riqueza material e poder militar, mas também por suas ideias e debates filosóficos. Atenas estava imersa no cenário da Guerra do Peloponeso, um conflito de décadas entre a Liga de Delos, liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. Essa guerra alterou profundamente o tecido social e político da cidade. As facções políticas, como os democratas e os oligarcas, competiam pelo controle, resultando em instabilidade e tumulto. A Guerra do Peloponeso trouxe consigo mudanças significativas na mentalidade dos atenienses. A confiança na democracia foi abalada pelos reveses na guerra e pela instabilidade política. A cidade passou por períodos de autoritarismo e experimentou regimes de curta duração, como a tirania dos 30. Atenas era uma sociedade marcada pela participação política ativa dos cidadãos, embora o conceito de cidadania estivesse restrito a uma minoria masculina. A Ágora, centro da vida política e social, era o local onde os cidadãos se reuniam para discutir assuntos públicos, participar de debates filosóficos e políticos, além de exercerem seus direitos e deveres como cidadãos. Os tribunais de Atenas também desempenhavam um papel crucial na vida da cidade. Sócrates, em sua Apologia, enfrentou o Tribunal Popular, onde foi julgado e condenado por supostamente corromper a juventude e introduzir novas divindades. A vida de Sócrates transcorreu em meio a essa efervescência política, onde suas ideias e métodos filosóficos colidiam com as normas e tradições estabelecidas da sociedade ateniense. Este contexto político, cultural e social moldou não apenas o ambiente em que Sócrates viveu, mas também influenciou suas próprias reflexões e abordagens filosóficas, tornando-o uma figura intrinsecamente ligada à história e à dinâmica de Atenas naquela época. Sócrates, com sua abordagem única e provocativa, deixou um legado filosófico que ecoou através dos séculos, moldando a maneira como entendemos o mundo e buscamos a verdade. Seu método, conhecido como a maêutica, uma forma de questionamento que visa revelar o conhecimento interior por meio do diálogo e da investigação, tornou-se a base de muitos sistemas filosóficos posteriores. Ao desafiar as crenças arraigadas e estimular o pensamento crítico, Sócrates inspirou inúmeros filósofos, incluindo seu aluno mais famoso, Platão. Além disso, sua ênfase na importância da virtude e do autoconhecimento como fundamentos para a vida ética ressoa ainda hoje. A noção de que a sabedoria está intrinsecamente ligada à virtude moral e que o verdadeiro conhecimento reside na consciência de nossa própria ignorância influenciou o pensamento ético ocidental. A contribuição de Sócrates estende-se para além dos limites da filosofia acadêmica, permeando áreas como a educação, a ética profissional e até mesmo o campo da psicologia. Seu legado foi incorporado em abordagens contemporâneas de ensino, coaching e aconselhamento, destacando a importância do questionamento, da reflexão e do autoexame para o desenvolvimento pessoal. A influência de Sócrates também pode ser vista na base da democracia e do discurso público. Sua defesa da liberdade de expressão e seu compromisso com a busca pela verdade, mesmo diante da oposição, inspiraram valores democráticos fundamentais. Assim, as contribuições filosóficas de Sócrates transcendem seu tempo e continuam a ser fundamentais para a compreensão da ética, do conhecimento e da forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Claro, vou abordar as críticas à filosofia socrática de forma mais narrativa, apresentando os pontos críticos levantados por diversos pensadores ao longo do tempo.
A filosofia socrática, marcada por seu método dialético e busca pela verdade, não escapou de críticas e contestações ao longo dos séculos. Apesar de sua influência duradoura, várias vozes se levantaram questionando aspectos fundamentais dessa abordagem filosófica. Um dos pontos mais debatidos foi a eficácia do método socrático. Enquanto alguns admiravam sua habilidade em expor contradições e limitações do conhecimento humano, outros apontavam suas falhas. Críticos argumentavam que a técnica da ironia socrática, ao desacreditar o conhecimento existente, falhava em oferecer um substituto sólido ou um caminho claro em direção à verdade. A ênfase de Sócrates na virtude e na ética levantava questões sobre a abrangência de sua filosofia. Enquanto alguns elogiavam a busca pela excelência moral, outros argumentavam que a concentração excessiva na moralidade poderia limitar o escopo da investigação filosófica, negligenciando outros campos igualmente importantes do conhecimento. Sócrates, por vezes, foi criticado por seu aparente afastamento das preocupações políticas e sociais de sua época. Enquanto muitos filósofos antigos buscavam ativamente a mudança social, Sócrates parecia mais interessado no indivíduo e em questões éticas, o que levou a críticas sobre sua relevância prática para a sociedade ateniense. Outra crítica substancial foi direcionada à influência de Sócrates sobre a juventude. Alguns viam seu método como uma ameaça à ordem estabelecida, acusando-o de corromper os jovens ao questionar as crenças tradicionais e desafiar as autoridades vigentes. Além das críticas diretas à filosofia de Sócrates, muitas críticas surgiram das interpretações simplificadas ou distorcidas de seus ensinamentos ao longo do tempo. Alguns argumentavam que a reverência póstuma a Sócrates resultou em uma idealização de sua figura, obscurecendo aspectos complexos e problemáticos de sua filosofia original. Sócrates, um dos personagens mais proeminentes na história da filosofia, muitas vezes é envolto em debates e incertezas quanto à sua existência real. Alguns estudiosos levantaram questionamentos sobre a validade das informações fornecidas pelas fontes antigas. A ausência de escritos diretos de Sócrates e a dependência de relatos de seus discípulos, principalmente Platão e Xenofonte, levaram alguns a sugerir que Sócrates poderia ser uma figura construída através da imaginação filosófica deles. No entanto, a maioria dos historiadores e filósofos concorda que Sócrates foi uma figura histórica real. Apesar da ausência de documentos escritos diretamente por ele, há uma consistência notável nas narrativas de seus seguidores sobre seus ensinamentos, método e vida pessoal, o que sustenta a tese de sua existência como um indivíduo genuíno. A imagem de Sócrates como um homem sábio e questionador é bem conhecida, mas ao longo do tempo, muitos mitos e representações foram criados, moldando a percepção pública sobre ele. Filmes, livros e outras formas de mídia frequentemente retratam Sócrates de maneira simplificada, transformando-o em um estereótipo de sabedoria infalível. Além disso, interpretações populares podem distorcer alguns aspectos da filosofia socrática. A simplificação excessiva de seu método filosófico, reduzindo-o apenas a perguntas e respostas, negligencia a profundidade de suas ideias sobre a busca pela verdade e a virtude. O próprio Sócrates nunca escreveu sobre suas ideias, deixando seu legado filosófico por meio dos relatos de seus discípulos. Isso gerou espaço para interpretações divergentes e mitos sobre sua persona e filosofia, muitas vezes moldados pelas perspectivas e intenções dos escritores posteriores. Antes de ir, curta o vídeo e se inscreva no Roteiros do Tempo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo.